Oi, pessoal, tudo bem? Então, a gente vai hoje ouvir uma história chamada O Catador de Pensamentos. Eu tenho ele aqui em forma de livro. Ele é da seguinte autora, Mônica Fett, e as ilustrações são do Antoni Boratinsky. E ele é da Brink Book, uma editora super legal. Ó, tem um pouquinho de iluminação aqui, deixa eu mostrar para vocês, tá bom? Vamos ler essa história? Então vamos lá. Esse aqui é o Senhor Rabuja. O Senhor Rabuja passa todos os dias logo cedo na mesma rua. Ele inicia sua tarefa às 6 da manhã. Senhor Rabuja é um catador de pensamentos. Todos os dias ele segue com seu velho boné, sua mochila amarrotada. Movimenta-se como alguém que não sabe o que é pressa. Vocês já imaginaram o que é um catador de pensamento? Quando ele passa debaixo da minha janela, levanta a cabeça e me diz com voz suave: Bom dia. Bom dia, senhor Rabuja. Respondo em voz baixa. Em seguida, ele se despede, inclinando a cabeça. Sorridente vai embora com seu passo arrastado. Senhor Rabuja consegue ouvir os pensamentos, mesmo através das grossas paredes das casas. Assim que ouve algum, ele abre a sua mochila, assobia suavemente e aquele pensamento logo voando entra na mochila, se junta aos outros pensamentos que já estão lá dentro. Alguns vêm voando suavemente, outros se aproximam tão depressa que quase derrubam o Senhor Rabuja. Senhor Rabuja, que nesses longos anos já viu muita coisa, às vezes para, fica pensativo, admirado pela centésima vez. Como os pensamentos podem ser tão diferentes uns dos outros? Depois de recolher todos os pensamentos que encontrou pela cidade, ele amarra cuidadosamente a mochila e volta para casa, com o corpo ainda mais curvado por causa do peso dos pensamentos. O senhor Rabuja mora na saída da cidade, numa casinha rodeada de hortas e jardins. A casinha tem 2 cômodos e um banheiro no quintal. Como as caminhadas o deixam com fome e cansado, primeiro ele come alguma coisa, depois descansa um pouco. Mais tarde, pega a mochila e vai para o seu quarto de trabalho. Lá, ele estende um pano grande e macio, abre a mochila e despeja os pensamentos. Ele se agacha, desembaraça, separa os pensamentos emaranhados e os guarda em ordem alfabética. Na prateleira da letra A, por exemplo, encontramos os pensamentos acanhados, aflitivos, amalucados. Na prateleira do B, encontramos pensamentos belos, blasfemos. Separar pensamentos não é uma tarefa simples. Alguns pensamentos são difíceis de perceber e outros gostam de se esconder no canto do quarto. Depois de terminar a classificação, ele deixa os pensamentos descansando um pouco nas prateleiras para ficarem bem suculentos, como frutas maduras. Aí ele começa a retirá-los um a um e a depositá-los com muito cuidado no grande cesto de vime. Em volta da casa há muitos canteiros grandes, limpos, prontos para serem utilizados. O senhor Rabuja vai tirando os pensamentos do cesto um a um e os planta nos canteiros. Depois disso, entra em sua casa, se ajeita em sua poltrona, toma 1 ou 2 xícaras de chá lendo o jornal e em seguida se deita para dormir. Ao amanhecer, nos canteiros úmidos de orvalho brilham flores de infinitos tipos e cores. Senhor Rabuja não perde tempo, toma banho, se veste, toma seu café da manhã. Sabe que tem pouco tempo para contemplar as flores dos pensamentos. Sem que ele se dê conta, a aurora se transforma na claridade do dia. E é então que a coisa acontece. Pouco a pouco, as flores se dissolvem. São inúmeras partículas que parecem floquinhos de poeira dançando no sol.
Neste momento surge uma melodia de tal suavidade que o senhor Rabuja mal consegue ouvi-la. Em seguida, tudo chega ao fim. Ele tira a mesa do café e se prepara para mais um dia de trabalho. O vento leva consigo as minúsculas partículas dos pensamentos. Elas voam cada vez mais alto e pairam sobre os telhados da cidade, ainda imersa no sono. Depois descem e enfiam-se em todas as janelas, em todas as frestas. Pousam cuidadosamente na testa das pessoas que estão sonhando e ali se transformam em novos pensamentos. Se não existissem catadores de pensamento, os pensamentos ficariam o tempo todo se repetindo e provavelmente um dia deixariam de existir. Todas as cidades têm catadores de pensamentos, como eu, afirma o senhor Rabuja. Nas cidades grandes, até 2 ou 3. Só que quase ninguém sabe porque eles trabalham o mais discretamente possível. A maioria tem nomes esquisitos. Puro disfarce. Quem imaginar, por exemplo, que um homem que se chama Senhor Rabuja pudesse ser catador de pensamentos? Então aqui a gente termina a nossa história. O que nós vamos agora imaginar juntos com essa história? Eu quero que vocês escrevam uma carta para o Senhor Rabuja. Mas antes de escrever essa carta, tem uma história que vocês vão ter que fazer. Vocês vão ter que ficar observando na sua casa quais são os pensamentos que moram ali no dia de hoje. No dia que você for fazer a sua escrita, você vai passar um tempo observando os pensamentos que moram na sua casa, os pensamentos que moram na sua escola e o pensamento que mora com seus amigos. E aí você vai escrever uma carta para o senhor Rabuja, contando para ele os pensamentos que você catou para ele na sua carta. Então, essa carta precisa de ser endereçada para o senhor Rabuja. Então, coloca a data, coloca o local da sua cidade onde você mora, a casa, seu endereço e coloca senhor Rabuja, querido senhor Rabuja. E aí você vai contar para o senhor Rabuja quais foram os pensamentos que você catou para ajudar o senhor Rabuja. Tá combinado? Podemos fazer assim? Então tá tudo certo. Gente, agora eu vou falar um pouquinho, sou a professora Juliana, estou aqui para trazer esses vídeos sobre os gêneros textuais e a escola, e hoje a gente está falando do gênero carta, né? Então a gente pode sempre pensar numa ideia, você que é professor, professora, de escrita criativa, uma ideia de escrita criativa na escola, ancorada numa história, numa leitura com muita imagem, né? Quanto mais imagens essa leitura provocar, suscitar na cabecinha das crianças, mais provocativo o texto vai ficar, né? E mais entusiasmadas elas vão ficar com a proposta. Então, essa história do catador dos pensamentos, vocês podem fazer um trabalho de dicionário. Antes de escrever essa carta, vocês podem fazer isso coletivamente durante, por exemplo, uma semana toda trabalhando com esse livro. No primeiro dia, vocês só leem a história e peçam para eles fazerem um desenho. No segundo dia, vocês podem pedir para eles trazerem de casa algumas palavras que eles cataram lá na casa deles. E aí vocês podem fazer um dicionário. Quais são as palavras que começam com A? Os pensamentos que você catou que começa com B? Os pensamentos que começam com C? Vocês podem montar o dicionário da turma. E por fim, vocês podem fazer a proposta de então eles contarem para o senhor Rabuja quais são os principais pensamentos que moram na casa deles ou na escola e ainda mais, quais são os pensamentos que moram aqui dentro da minha própria cabeça e que estão muito, muito pesados. Como o tema do, né, a gente está aí trabalhando com esse tema da saúde mental, da saúde emocional, esse tema nesse momento pandêmico, quase finalzinho de pandemia que não acaba, a gente tem vivido muitos pensamentos ansiosos, né? Muitos pensamentos temerosos, muitos pensamentos, vamos dizer assim, que precisam ser descarregados aí na sacola do senhor Rabuja. E que nós, como professores e professoras, também possamos fazer a nossa produção textual.
Então é fundamental que você também escreva a sua carta para o senhor Rabuja, fundamental. Se vocês quiserem mandar para mim, para nós do GCRIA, a sua carta como professor, vai ser uma alegria, um prazer receber essa carta. Quem sabe a gente publica no nosso blog aí, se for do interesse de vocês. Então é isso, eu vou terminando aqui essa provocação que a gente fez sobre o gênero textual carta. Claro que toda a parte da composição do gênero textual carta, né, remetente, o destinatário, o formato textual, vocês vão poder passar para eles no meio da aula, mas o que a gente vem trazer aqui do GCRIA para vocês são ideias. E assim vocês podem fazer com muitas outras histórias, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.